E vamos para a questão 18, questão de agricultura. O texto diz: a agricultura brasileira, a partir de meados do século XX, passou por um acelerado processo de modernização. As alterações nos mecanismos produtivos que levaram à formação dos complexos agroindustriais, os chamados CAI, acarretaram não só mudanças na organização da agricultura nacional, mas também na distribuição territorial da produção e na inserção do país no comércio internacional. Como a questão pede, sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos provocados pelos complexos agroindustriais, os chamados CAI, assinale a afirmativa incorreta. Novamente, era preciso assinalar uma ação incorreta. Bom, lembrando que os CAIs, os complexos agroindustriais, como o nome diz, ele envolve uma grande relação entre o campo e a cidade. O campo onde vai ter a produção, onde vai ser plantado, enquanto aí para modernizar esse setor foi feito então uma grande inovação de maquinários, ferramentas, né, produtos químicos que nós vamos conhecer posteriormente, complexos agroindustriais, ele vai ser depois canalizado no chamado agronegócio, do qual a gente conhece hoje muito bem. Então, associar CAIs com modernização, industrialização da agricultura, e aí todos os problemas que acabam sendo ocasionados por esse sistema. Na A, ela diz: o desenvolvimento tecnológico e o investimento de capital permitiram a inserção da agricultura em uma cadeia produtiva que engloba indústrias e serviços da montante e a jusante da produção agrícola. Montante significa aquilo que está em direção à nascente, que é o termo usado em hidrologia. E jusante é aquele que significa em direção à foz, né? Ou seja, onde é o término do rio. É um caminho, naturalmente, que segue a água. Esse é um termo utilizado também no complexo industriais daquilo, né, que vai ser relacionado dentro, né, da fazenda e aquilo que é fora. Né? Existe, então, uma grande produção também fora da área do campo, porque ele depende da questão industrial. Então, maquinários, tratores e outras coisas utilizadas são feitas na cidade. Por isso que a gente usa esses termos também, o que é montante e a jusante da produção agrícola. Né? Então, o jusante da produção agrícola é que está ali mais próximo a dentro da fazenda. Já a montante seria aquilo que estaria fora da fazenda. Bom, e o A está certo. Esse desenvolvimento tecnológico permitiu, então, esse tipo de produção que acabou acarretando uma grande cadeia produtiva, uma grande dependência desses setores do campo da cidade. O B, o uso de insumos, ou seja, aquilo que é necessário para o campo, e fertilizantes pelos complexos agroindustriais, possibilitou a superação das condições pedológicas, que aqui vão lembrar que é o estudo do solo, como a baixa produtividade dos latossolos, o que viabilizou sua expansão territorial. Bom, um grande fator importante a ser lembrado é que os solos do Cerrado brasileiro, no nosso centro-oeste, eles tinham solos muito ácidos. Esses solos ácidos impediam a produção agrícola e, por esse motivo, eram solos não tão ocupados. À medida que houve essa modernização na agricultura, e aí essa relação de insumos e fertilizantes, esses solos antes ácidos, improdutivos, tornaram-se agora produtivos através de vários elementos químicos, como a calagem, por exemplo, que permitiu. Então, esse exemplo já mostra que essas regiões com baixa produtividade do latossolos, que está falando aqui do cerrado brasileiro, cerrado, perdão, aqui a letra fica um pouco difícil. E aí, depois, quando houve esse desenvolvimento, essa região do cerrado foi tomada pela soja. Lembra que a soja hoje é o nosso principal produto. E aí você talvez esteja fazendo mais sentido agora a B. Então ela está correta também. C.
A pesquisa agrícola criou novas tecnologias para o processo produtivo, o que aumentou o rendimento por hectare, quanto a gente produz por cada hectare. Ele aumentou muito mais, a gente dobrou, triplicou. E assim como também aumentou a produtividade do homem, ou do dia, e desenvolveu cultivares mais tolerantes às pragas do mundo tropical. Sim, isso é verdade. Embora a gente use agrotóxico ainda, muitas sementes transgênicas, que é isso que ele está falando, transgênicas, não deu para escrever tudo. Essas sementes transgênicas, elas permitiram então uma maior resistência das sementes naturais contra pragas. Mesmo assim, elas ainda precisam do agrotóxico, né? Porque aí as pragas vão acabar evoluindo, vão tendo outros tipos e outros desafios também. Mas ela também está certa. D. A expansão territorial dos complexos agroindustriais implicou o manejo eficiente dos recursos disponíveis e o atendimento da crescente demanda do mercado interno por produtos certificados por seu baixo impacto ambiental. Vamos explicar melhor o que significa essa alternativa D. Está dizendo que a expansão territorial dos complexos agroindustriais, do agronegócio, que aí levou o cerrado, né, a ser ocupado pela soja, ele teve um manejo eficiente, então positivo, um cuidado positivo dos recursos disponíveis, que ao solo também é um recurso, né? E o atendimento também da crescente demanda do mercado interno, ou seja, está falando nacionalmente no Brasil. Lembrando que boa parte da soja é exportada, então já tem dois erros aí. Primeiro, em dizer que houve um manejo eficiente dos recursos disponíveis, que isso foi equivocado, porque há uma grande quantidade de soja e outros monoculturas utilizados. Embora eles façam uma rotação de culturas, mas é praticamente uma monocultura, né? E muitas vezes esgota o solo e é cada vez mais preciso utilizar fertilizantes. Bom, se você ainda não ficou convencido, é só ler o resto, você vai ver que ela está errada. Essa segunda parte que ele comenta, que aí seria do atendimento da crescente demanda do mercado interno, está errada, porque a gente fez muito mais pensando no mercado externo. Eles não atendiam diretamente o mercado interno. E aqui outra coisa que ele fala é que esses produtos eram de baixo impacto ambiental. E isso não é. Não há um baixo impacto ambiental, né? Uma vez que há aquela relação da soja, do gado e também de outros produtos que vão se acabar efetuando. Portanto, portanto, nós percebemos que a alternativa D ela é incorreta, né? E por isso que ela é a alternativa que temos a assinalar, uma vez que é isso que pede o comando da questão. Vamos ver o que tem na E? O uso de máquinas e equipamentos reduziu o emprego de mão de obra nas atividades agrícolas. Opa, correto. Isso é um fator básico que a gente sempre lembra. E isso vai ser um fator primordial também para o êxodo rural, em que pessoas vão sair do campo e ir para a cidade. E aí diz que ainda o campo passará a depender dos trabalhadores mais qualificados, porque agora eles precisam aprender a usar as máquinas, e capaz de realizar procedimentos rurais tecnificados, né, que são mais tecnológicos, né, mais cheios de técnicas, mais de aprendizado, vamos assim dizer. Pô, A está correta. Então a alternativa D, que é incorreta, que deveria ter assinalado.